Olá, vencedores, muito boa tarde. Lição EBD de número 9. Isso aí, lição EBD de número 9. O movimento pentecostal no Brasil. Um despertar que mudou uma nação. Com certeza, com a chegada do movimento pentecostal no Brasil, mudou muita coisa. Despertou muita coisa. A chegada do movimento no Brasil. Tá bem? Aí nós temos aqui o texto áureo da lição. Impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Algo interessante que eu anotei aqui nesse texto áureo é o seguinte: impor as mãos sobre uma pessoa. Todo mundo pode orar e colocar as mãos sobre uma pessoa. Mas tem um detalhe. Para receber o batismo com o Espírito Santo, tá? Aí diz a Bíblia que a confirmação vem por intermédio dos presbíteros. E na ausência do presbítero, o pastor, o evangelista, o pastor faz a função do presbítero. Confirmar se a pessoa foi batizada com Espírito Santo ou não. Essa confirmação é dele. Paulo colocou as mãos. Há duas formas, tá? Mãos abertas significa receber. Mãos assim significa abençoar. Então as mãos pelo jeito certo, deve estar assim, sobre a cabeça das pessoas. Um outro detalhe importante, que eu sempre falo para os novos crentes, quando eles forem receber o batismo com o Espírito Santo, foram buscar e receber, deve se desligar de tudo nesse momento. Pensamento, telefone celular, qualquer distração nesse momento tem que ser deixada de lado. Precisa vencer qualquer distração quando for buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Tá. Veio sobre eles. O que veio sobre eles? O Espírito Santo. O outro ponto importante do texto áureo é a confirmação do batismo com Espírito Santo é a evidência do falar em línguas estranhas. Aí significa que houve a confirmação. Isso é ponto chave. E o terceiro detalhe muito importante, já receberam junto um dom, que é o profetizar. Mas isso pode acontecer no ato de alguém ser batizado com o Espírito Santo? Pode. De alguém receber o dom de profetizar, dom de cura, dom de revelação. Os dons são 9. Pode acontecer que no ato do batismo com o Espírito Santo a pessoa receber 2, 3 ou nenhum. Eu recebi 2. Depois eu recebi mais um. Então eu tenho 3. Estou buscando o quarto. Mas ele tem que ter bastante oração, santidade, vigilância, perseverança, determinação. São pontos-chave. Tá. Na verdade aplicada, ele resume da seguinte forma: cada membro do corpo, de acordo com a palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, deve fazer o quê? Qual é o hábito que deve fazer? Desejo de buscar mais de Deus, para que a chama não se apague. Então, o novo crente que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele deve continuar buscando para ele receber mais. Mas o quê? Dons. Não deixar essa chama apagar. Observe que muitas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo,
não falam mais em línguas. Simplesmente receberam o batismo, falou naquele dia, nunca mais falou, e nunca mais progrediu, não buscou dons, e permanece estático, do mesmo jeito. Tá. A lição do texto de referência da lição encontra-se em Atos 19, versículo de 1 até o versículo 5. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele encontrou 12 crentes batistas. 12 crentes batistas, que a princípio eram batizados no batismo de João. Mas Paulo perguntou a eles se ele havia sido batizado com o Espírito Santo quando creram. Eles falaram que nunca ouviram falar. Mas, espera aí. Vamos voltar lá no batismo de João, quando João batizava as pessoas no Rio Jordão. Vamos dar uma voltinha lá. Vamos dar uma voltinha lá no Rio Jordão. Isso. E vamos memorizar. Espera aí. João Batista, quando batizava as pessoas no batismo de arrependimento dos seus pecados, que era o batismo nas águas, ele falou bem claro para quem estava sendo batizado ali, que após ele viria alguém que batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando de Jesus. Ele falou que Jesus sim é que batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Tá. Agora vamos fazer uma outra recapitulação quando Jesus estava na reta final para ele poder ir à cruz, e automaticamente da cruz, logo em sequência, ficou uns passos de alguns dias com ele e voltou novamente para o céu. Mas Jesus falou bem claro quando esteve aqui. Ó, se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador. Fechou a lição? Pronto. Tá entendido aí essa parte aí. Então Paulo chega lá, encontra esses 12 crentes, perguntou, eram batizados apenas no batismo das águas, mas falou que nunca ouviu falar. Hoje é inadmissível alguém falar que nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, porque hoje há bastante ensinamentos na escola dominical, nos cultos de doutrina e nos cultos de avivamento da igreja. Hoje ninguém pode falar que nunca ouviu falar. Hoje o que mais tem é a evidência clara mesmo, tá? Que o derramar está aí. E sempre foi uma promessa de Deus esse derramar. É Deus compartilhando a pessoa do Espírito Santo com as pessoas. Isso é muito importante. Agora, entrando dentro da lição, nós vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro ponto vai falar do proto-pentecostalismo, que alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo, ou período inicial do Pentecoste no Brasil. Alguns teólogos falam que é o período do Pentecoste no Brasil. E dentro desse ponto aqui, há relatos que o Espírito Santo já tinha sido derramado nos primeiros missionários pentecostais, que é Gunnar Wingre e Daniel Berg ao Brasil. Isso aqui é fato. Tá? Se você for alcançar o cronograma, eles receberam essa promessa também, tá? Todos dois. Vamos lá. Daniel Berg ao Brasil, como Fritz Matsutlat e Paulo Maquia e Pedro Braudinho, entre outros. Então está falando aqui desses homens que receberam o batismo com o Espírito Santo. E Jesus falou que quando recebêssemos o batismo com o Espírito Santo, nós seríamos testemunha.
Ele falou bem claro. Nós seríamos testemunha. Vamos lá. Então, no tópico 1, falou dessas pessoas que receberam. Nos tópicos 1.1, 1.2 e 1.3, vai falar desses 3 homens que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, que é Fritz Matos Schulach. Ele teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Tá? Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matschulat, vindo da Alemanha em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso que já orava em línguas. Assim podemos falar da particular importância de Fritz para o pentecostes brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas no Brasil, conforme eu disse. Então aqui, ó. Olha aí, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua. Então, esse pastor aqui, então ele recebeu essa promessa, né? O outro que teve essa experiência foi Paulo Malaquias, que também viveu essa experiência. Gente, algo muito importante quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, eles precisam ter essa experiência. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda não viveu essa experiência. Esse dia um rapaz foi batizado aqui na congregação onde eu estou, e ele viveu essa experiência muito importante, mudou a vida dele. Quando eu recebi também há 30 e poucos anos atrás, 37 anos atrás, eu tive uma experiência muito importante, sobrenatural. Como é bom quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e você passa a vivenciar coisas importantes que acontecem na sua vida. Tem que ter experiência. E esses homens aqui, eles tiveram experiências exatamente ao receber o batismo com o Espírito Santo. Que foi Paulo Malaquias, Fritz. E o terceiro aqui foi o Pedro Graudin. Também recebeu. Ele nasceu na Riga, na Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, em Porto São Francisco, Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias. A experiência pentecostal de Pedro Graudin faz parte das mais remotas citações de batismo com o Espírito Santo, com a proeminência das línguas estranhas e do reconhecimento de dom de profecia no Brasil. Pastor Igreja Leto Batista de Guaramirim, Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom da profecia em 1933, após visitar o pastor Bernardino da Silva, a cidade. Graudin passou a fazer parte da membresia das Assembleias de Deus. Olha aí, que experiência importante viveu esses 3 homens. E uma pergunta, você já viveu experiências com o Espírito Santo? Não? Precisa vivenciar. Precisa ter pelo menos 1 ou 2 experiências com o Espírito Santo. E você vai ver que ele vai mudar a sua vida. Que afinal das contas, como se pregam por aí, o Espírito Santo não é uma força, mas ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, como diz as Escrituras Sagradas. Tá? Esse foi o tópico, a parte 1 da lição. Tá? Quando iniciou o Pentecostes no Brasil? Em 1900. Tá. E o que é movimento pentecostal no Brasil? É outra pergunta importante. O movimento pentecostal no Brasil é um movimento cristão, protestante, que dá ênfase especial numa experiência direta com Deus através do batismo com o Espírito Santo. Aqui no Brasil começou em 1910, com a Igreja Congregação Cristã no Brasil, através de um pregador chamado Luigi Francescon, tá? Que está aqui, que é exatamente a parte 2. Então, começou com Luigi Francescon, que ele era da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Isso em 1910.
Na parte 2 você já vai ter essa experiência aqui, ó. Os precursores do pentecostalismo no Brasil. Quem são eles? Ó, no ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo chegam ao Brasil vindo dos Estados Unidos da América, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wingre e Daniel Berger, que organizaram a Assembleia de Deus. Observou? Então, ó, congregação cristã e Assembleia de Deus. Mas você vai ver um fato curioso, que o nome não era Assembleia de Deus, mas isso é lá na frente que você vai ver que eu vou falar sobre isso. Tá? No ano segundo, em 1911, chega o segundo grupo da Assembleia de Deus. Isso chegou no ano seguinte, em 1911. Vamos lá. Daniel Berg e Gunnar Wingre, 1910. Gunnar Wingre, tá? Ele embarcou para o Brasil e fundou a Missão da Fé Apostólica em Belém. Então o nome não era Assembleia de Deus. O nome era Missão da Fé Apostólica, que mais tarde veio a se tornar a Assembleia de Deus. Guardou? Guardou então? O nome antes não era Assembleia de Deus, mas Missão Fé Apostólica. Mais tarde ela se torna em Assembleia de Deus. Tá? Quando que ela se tornou em Assembleia de Deus, presbítero? Em 1918. 1918 ela se tornou a Assembleia de Deus. Na parte 2.1 vai falar da experiência pentecostal de Gunnar Wingre. Gunnar Wingre também viveu uma experiência pentecostal. Gunnar Wingre foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar Wingre passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, experiência que ele relatou com particularidade no Diário do Pioneiro, em carta referida ao Diário do Pioneiro, datada no dia 1º de abril de 1930. Wingre relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wingre descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Olha aí. Aqui quem intercedeu a Deus para que Gunnar Wingre recebesse a promessa foi uma irmã. Coisa interessante, né? Isso aqui é importante. Tá vendo? Uma irmã orou e ele recebeu o batismo. Mas eu já vi também nos nossos dias uma irmã orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu já vi. Então eu sou prova viva de que vi uma irmã colocou as mãos sobre alguém e alguém também recebeu o batismo. Mas peraí, não era só os homens que podem, não é só o presbítero. Uma irmã fez isso. Então eu não posso discordar porque eu vi uma irmã fazer e aqui atrás uma irmã que fez também pela vida dele. Isso também é muito importante. O tópico 2, ponto 2, a experiência pentecostal agora de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e juntamente com Wingre iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos da América e posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Lewis Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se do país, em meio à viagem ao regresso aos Estados Unidos, Berg orou com a persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu sua oração, selando-o com a promessa. Aí Berg depois também recebeu a promessa. Aí pronto, os 2 missionários suecos receberam a promessa do Espírito Santo. Tá? Berg também recebeu a promessa. Vamos lá. Chamada inicialmente de fé, de Missão da Fé Apostólica, em 18 de janeiro de 1918, recebeu o nome de Assembleia de Deus. Recebeu o nome de Assembleia de Deus. Então, em 1918, recebeu o nome de
Assembleia de Deus. Isso foi em quando? 1918, que recebe o nome então de Assembleia de Deus. Isso foi em 1918. A igreja cresceu e chegou, tá, aos grandes centros urbanos. Chegou ao sul, sudeste, como Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Então, o movimento pentecostal se espalhou e chegou ao sul, ao sudeste, chegou Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Espera aí, presbítero. E no Rio de Janeiro, chegou quando? Tá. Em 1922, chegou então no Rio de Janeiro o movimento pentecostal, no bairro de São Cristóvão. Você não sabia disso? Então, em 1922, chega então o movimento pentecostal também no Rio de Janeiro. Já estava em algumas cidades, 4 anos depois chega também no Rio de Janeiro. Atualmente é a maior denominação evangélica do Brasil. Qual é a maior denominação evangélica do Brasil? A Assembleia de Deus. Então você vai ver aí coisas muito importantes. Como esses dois homens vieram ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing, como eles vieram parar aqui no Brasil? Através de uma revelação, tá? Que eles vieram parar no Brasil e entenderam que era Belém do Pará. Isso é muito importante. E a última parte da lição, a parte 3, vai falar do avivamento pentecostal. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus. Já falei bem aqui. No 3.1, a chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, debaixo da mensagem profética que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, isso é Belém do Pará, né? Denominada Belém, foram até uma biblioteca a fim de pesquisar o lugar criado por Deus na profecia. Tá, essa parte 3 que já falei aqui. A parte 3.2, as primeiras chamas do avivamento. As primeiras chamas do avivamento, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e a Maria de Nazaré não somente cresçam, mas também permanecessem em oração até que Deus batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2:39. Foi então que em junho de 1911, a 1h da manhã de uma quinta-feira na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Esse fato gerou uma discussão na igreja que culminou na expulsão de 19 membros. Por quê? Porque eles eram batistas. Eram batistas. Por isso que a irmã teve que ser expulsa de lá, porque ela era uma batista. E eles não aceitaram. Não vou entrar nesse pormenor, porque é bem polêmico, tá? Vai gerar uma polêmica muito grande sobre isso. E é bom a gente não entrar nesse fato. Tá, o 3.3 e último. Nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Quando? Após o seu surgimento em Belém do Pará em 1911, a princípio a missão fé apostólica, tá? Nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão, que nasceu em Belém do Pará, alcançou muitas vilas e cidades até chegar aos grandes centros urbanos, que é as cidades que eu citei aqui: Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, e depois chegou no Rio de Janeiro em 1922. Amém? Essa foi a lição EBD Bíblica de Escola Dominical. Deixe o seu like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo.